Namaskar. Falaremos sobre o quinto estágio de Yama, que é chamado de aparigraha. A parigraha, segundo Patanjali, é um fator muito importante na vida do yogi, pois é o elemento ou a prática que auxiliará no desprendimento de apegos mundanos, apegos materiais e, na verdade, apegos a coisas desnecessárias. Existe uma certa fração de identificação, de apego que nós até podemos manter de forma saudável. Mas tem setores da nossa vida que não requerem tantos elementos, tanto apego, tanta identificação, o que nos dá, em algumas interpretações ou traduções do termo aparigraha, algo como o acúmulo desnecessário. Então nós podemos depreender desse conceito aparigraha duas coisas importantes. Primeiro, que o significado de aparigraha, como sendo a não possessividade, ela tem um certo limite, mas tem uma importância. É a forma traduzida mais conhecida de aparigraha como a não possessividade. Por um lado, é importante entender que essa não possessividade para o praticante de yoga sério vai lhe dar uma certa liberdade, uma certa autonomia diante das necessidades supérfluas que muitas vezes a cultura ou a nossa vida moderna nos coloca. E isto causa ou leva o yogi, como nós vamos ver no próximo estágio, que é já em niyama, a presença de um fator importante que é santosha, a autossatisfação. Isto significa que a parigraha ela elimina a grande possibilidade de estarmos satisfeitos. Numa condição em que estamos sempre identificados, apegados ou aspirando a mais e mais posses, nós não temos tranquilidade, não temos felicidade, porque estaremos sempre projetando a felicidade em algo a mais, nunca naquilo que nós possuímos. Isto é um fator importante a ser considerado. Do mesmo modo, esta questão de identificação, de apego, de acúmulo e contínua necessidade de posses e mais posses nos leva, além da questão do apego, à ansiedade. E principalmente, como Patanjali também coloca, quando ele descreve a parigraha, a presença de não estarmos, ou uma condição psicológica presente, onde não conseguimos estar presentes na ação. Quando nós estamos identificados com posses e almejando mais e mais posses, a mente ela vai estar ou no passado, identificada com o que lhe faltava, ou com o que possuía de excesso e agora não possui mais, ou com o futuro, uma condição na qual estará sendo projetada mais e mais planos para a aquisição, para posses e mais posses. Desse modo, a ideia de aparigraha, ela atrapalha, proíbe, dificulta o desenvolvimento de mindfulness, por exemplo, de você estar com a mente plenamente presente na sua ação, porque a ação ela estará ainda enredada ou por pensamentos rígidos do passado ou por pensamentos rígidos pelo futuro. A ansiedade estará presente. Então a parigraha ela é um fator muito sério na nossa vida. Devido ao apego, devido à ansiedade, devido a não estarmos presentes na ação. Por outro lado, outro aspecto também importante de aparigraha é que ela não se limita apenas a posses materiais, a posses de objetos materiais, a posses mundanas, mas também aos pensamentos. Quando nós possuímos ou quando nós alimentamos pensamentos fixos, rígidos,
pensamentos doentios, pensamentos negativos, pensamentos até mesmo venenosos, isto é um tipo de aparigraha. Por exemplo, um condicionamento mental, um vício, um hábito, algo que nós não conseguimos vencer, se torna também aparigraha. E a aquisição contínua ou constante de conhecimento, a busca incessante por algo que vá preencher um vazio, tudo isso também se caracteriza ou cabe na categoria de aparigraha, de possessividade. E claro, o que é dito no Yoga Sutra é de aparigraha, a não possessividade. Então, dentro desses 5 primeiros estágios do degrau inicial, que é a yama, que vai trabalhar o autocontrole, a parigraha é o que conclui esses 5 estágios de yama. Yama, como vocês se lembram, são aqueles fatores que nós devemos regular. São regras que devemos seguir para que desenvolvamos o autocontrole. Então, desenvolver a parigraha, ou desenvolver este autocontrole sobre a posse desnecessária ou a possessividade desnecessária, é então algo importante de ser trabalhado. Além disto, é importante então entender que a parigraha não é apenas a posse material, mas também a posse fixa de pensamentos, ou a posse de ideias, ou a constante busca de algo que nós aparentemente temos como vazio, como necessidade. Isso nos faz pensar também sobre a ideia de lacuna, do vazio, da insatisfação. Assim como a parigraha ela conduz ou ela dificulta a realização da felicidade, o paralelo disso é justamente a constante insatisfação. Então a parigraha ela alimenta a insatisfação, ela alimenta a ansiedade, ela alimenta a dificuldade de se estar presente no momento em que nós nos encontramos. E é justamente estes fatores que dificultarão o nosso autocontrole. Se nós não vencermos este impulso da possessividade, seja ela física, material, mundana, ou por pensamentos fixos que nos limitam, que nos condicionam, dificilmente conseguiremos ter o autocontrole. E se pensarmos de maneira um pouco mais detida sobre essa relação da possessividade com o autocontrole, certamente nós desenvolveremos ou tentaremos infrutíferamente desenvolver um controle sobre aquilo que não está sobre a nossa posse e também sobre aquilo que nós supomos já estar sobre a nossa posse. Então nós tendemos a desenvolver um controle externo e não o autocontrole mental, o autocontrole sobre as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas palavras. Então a parigraha é um fator também muito importante, é um elemento extremamente valioso no processo de autocontrole no yoga, presente no primeiro anga, que é yama. No próximo vídeo falaremos então sobre o primeiro estágio de niyama.